Ei pessoal, tudo bem? Aqui professor Tutu mais uma vez. Essa é nossa segunda parte de propriedades coligativas, certo? E se você não viu a primeira parte, assiste aí no vídeo da aula anterior, que vai ser muito importante. Então, agora a gente vai ver essa conclusão do conteúdo de coligativas e vai fazer alguns exercícios, ok? @prof Tutu segue aí. Pessoal, aqui temos o diagrama de fases, que tem aí um gráfico pressão por temperatura, né? Onde a gente tem as condições que a substância tem que estar para estar em cada estado de agregação da matéria, né? Você tem aí sólido, líquido e gasoso. Esse daqui é um diagrama para água, tá? É um diagrama específico para H2O, para a nossa água. E aí a gente vê o seguinte, um gráfico, né, de pressão versus temperatura. Qualquer ponto do gráfico que relacione pressão e temperatura nessa região aqui, né, dentro dessa região, olha só, que nós estamos vendo aqui, qualquer ponto nessa região indica que a substância está no estado sólido, né? Qualquer ponto que tenha relação aqui, ó, nessa outra regiãozinha aqui, vai indicar, toda essa região vai indicar que a substância está no estado líquido, e qualquer ponto nessa região abaixo aqui da curva vai indicar que a substância está no estado vapor, tá bom? Então eu vou apagar isso daqui, afinal de contas está muito feio, né? Então vamos junto entender. Como é para a água, aí eu vou te mostrar uma coisa, olha só. Se a gente considerar a pressão atmosférica, que é uma pressão de 1 atm, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Na temperatura de 0 graus Celsius, se a gente cruzar esses dados, ó, temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, a gente tem um ponto bem aqui, ó. Vou ter que fazer um círculo aqui. Um ponto bem aqui, que a caneta entende que eu estou querendo fazer uma outra ação aqui. Então, um ponto bem aqui indica o estado de mudança, um estado onde coexistem as fases sólida e líquida, tá? Que é a famosa temperatura de fusão. Não é a 0 graus Celsius que a água passa de líquido para sólido, e é a mesma temperatura que ela passa de sólido para líquido, tá? Então temos aqui a temperatura de fusão da água, porque qualquer ponto que esteja sobre essa curva estará no estado de mudança de sólido para líquido, no estado de fusão, né? Ou solidificação, né? Agora, se você tem a água a 100 graus Celsius nessa mesma pressão atmosférica, né, temos um ponto bem aqui, ó. E esse ponto, ele indica a mudança de estado de líquido para vapor ou de vapor para líquido, né? Inclusive qualquer ponto que tiver sobre essa curva aqui, ó, nós temos um estado de mudança aí, de ebulição ou de condensação, né? Neste ponto bem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó,
aliás, qualquer ponto, né, não está marcado aqui no gráfico, mas qualquer ponto que esteja sobre essa região da curva aqui, ó, por exemplo, um ponto aqui, ó, um ponto bem aqui, imagine aí, que tenha, por exemplo, essa temperatura e essa pressão atmosférica aqui, ó, a gente vai ter, fiz um ponto aqui, né? Acho melhor fazer um risco assim. Nessas condições aqui, um ponto sobre essa região aqui, eu tenho a transição entre sólido e vapor, que seria a sublimação, né? Então, qualquer ponto aqui eu tenho sublimação. Então, deixa eu apagar aqui essas coisas feias aí, né? Um ponto aqui e aqui. Então, aqui eu tenho a minha temperatura, né? Se eu correlacionar cá embaixo no eixo X, temperatura de ebulição. E aqui eu tenho a temperatura para uma dada pressão, né, diferente aqui, uma temperatura onde ocorre sublimação, ok? Então, um ponto da curva aqui, ó, por exemplo, que relacione essa pressão com essa temperatura. A substância está sólida. Nessa pressão e nessa temperatura, a substância está sólida. Vou pegar um ponto aqui, ó. Pontinho aqui. Então, nessa pressão e nessa temperatura, eu tenho, nessa temperatura aqui, eu tenho a substância no estado líquido. E nessa mesma pressão, por exemplo, pegando o ponto aqui, nessa temperatura, um ponto abaixo da curva, eu tenho a substância no estado de vapor, tá? Perceba que numa mesma pressão, para uma mesma pressão, à medida que eu vou aumentando a temperatura, o que vai acontecendo? Vai mudando de sólido para líquido, depois de líquido para vapor, né? Então, esse é o diagrama de fases. Bem aqui no meio, eu tenho uma coisa que eu chamo de esse ponto que relaciona essa pressão com essa temperatura, é o que nós chamamos de ponto triplo. Seriam as condições nas quais os três estados coexistiriam dentro do sistema. Difícil de imaginar, né? Mas existe um ponto, um único ponto, um único valor de pressão e temperatura onde a gente pode ter isso, tá bom? E aí temos aqui, né, o que a gente acabou de falar, o mesmo diagrama de fases, né? Água líquida, gelo, água líquida e vapor de água. São três regiões diferentes, né, de combinações de pressão com temperatura, né? Fusão, congelação, congelamento, que é melhor, né? Ou solidificação, vaporização e condensação, sublimação e também sublimação, que chama, né? E aí, vou até apagar aqui, você está vendo uma fotinha aí, à direita, de umas pernas assim, patinando no gelo, né? Com patins nos pés, patinando no gelo. Você viu isso daí? Essa imagenzinha? Pois é. Será porque o patins consegue tomar uma velocidade muito grande, ter ali um deslocamento muito facilitado sobre o gelo, né? O que acontece é que a área da lâmina que está em contato com o gelo é uma área muito pequena, tá? Uma área, né? Uma superfície da lâmina que ela é afiada como uma faca, né? É uma superfície muito fina, portanto com uma área muito pequena, né?
E a força que está sendo aplicada é a força-peso do corpo do patinador. Certo? Olha, a força aplicada é a força-peso do corpo do patinador. Como você sabe que pressão é força sobre área, a gente tem uma força elevada e uma área reduzida de contato. Isso vai te dar um alto valor de pressão, correto? A pressão que está sendo exercida sobre o gelo. Se eu elevo a pressão, olha aqui o gráfico de pressão. Tá? Então imagine que na pressão atmosférica, imagine aqui a pressão atmosférica, né? De 1 atm, por exemplo, que é aquela que a coluna de ar exerce sobre nós. Imagine um determinado ponto aqui, ó. E vamos supor uma temperatura de... não, abaixo de zero, né? Porque senão estava ali. Imagina uma temperatura aí de menos 6 graus Celsius. Temperatura de menos 6 graus Celsius na pressão atmosférica de 1 atm, por exemplo. O ponto que encontra esses dois valores está dentro, né, da área na qual a substância a água está gelo, tá, a forma sólida, né? Agora imagina que vem um patins e passa em cima desse gelo, elevando a pressão ali sobre o gelo. Então, se elevar a pressão, vamos imaginar que a pressão veio até aqui, ó. A pressão muito maior. Para essa, ó, a pressão muito maior, né? Para essa mesma temperatura, nós vamos encontrar essas duas retas aqui, esses dois valores nesse ponto. Observe que agora esse ponto indica que a água está líquida. Então, o que você entende? Que aumentando a pressão, mantendo a temperatura constante, você pode transformar o gelo em água líquida. E é isso que acontece. Quando a lâmina passa, né, onde ela passa, a água funde, né? Ela passa a ser líquida. E aí fica com um deslizamento muito melhor, né, muito menos atrito, aonde o patins passa. Beleza? Agora sim a gente vai para as propriedades coligativas, hein? Se liga. Agora sim, a gente estava tomando uma base para poder conversar, né? As propriedades coligativas, né, são propriedades que a gente estuda em relação, né, de uma forma comparativa. A gente compara o líquido puro e o líquido após a adição de um soluto não volátil. Você já sabe que é solução, tem solvente, tem soluto. Água com sal, quem é o solvente? A água. Quem é o soluto? O sal, né? E o que é um soluto não volátil? Volátil é aquele que evapora fácil. Soluto não volátil é um soluto que não evapora facilmente, que não vai evaporar na nossa análise. Tudo bem? Sal de cozinha é um soluto não volátil. Açúcar é um soluto não volátil. Tudo bem? E essas propriedades que a gente estuda, que são as propriedades coligativas, na verdade são uma análise, né, de quantitativa, uma análise, uma investigação sobre o que vai acontecer com o líquido, com o solvente, depois que você colocar o soluto. Tá? Então, imagina que você tem água pura e ela tem um comportamento físico-químico. E se eu colocar um soluto nessa água pura e fizer uma solução? Qual vai ser o comportamento do solvente água após a adição de um soluto não volátil? É isso que a gente analisa. Então, o primeiro é a tonoscopia. E o que é a tonoscopia? É o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Então, lembra que a gente viu o que é pressão máxima de vapor? Pois é. Quando a gente coloca um soluto
não volátil, acontece o abaixamento dessa pressão de vapor. Ou seja, uma diminuição da tendência do líquido passar para o estado de vapor, né? Então eu tenho aqui 2 frascos, olha, dá uma olhada nisso aqui que a gente vai analisar agora, tá? Eu tenho um frasco com água pura, e aí depois que ele atinge o equilíbrio dinâmico, né, que é o que? A água passando, moléculas passando do líquido para o vapor e do vapor para o líquido na mesma velocidade, né? Depois que atinge aí esse equilíbrio dinâmico, né, eu tenho este número de moléculas, né, no estado de vapor e determinando uma pressão. A pressão exercida a gente pode ver por essa coluna aqui, tá? Que pode ser, por exemplo, uma coluna de mercúrio, né? Por isso milímetros de mercúrio, né? Essa coluna aqui vai nos dizer sobre a pressão, tá? Enfim, é como se fosse um manômetro. Agora, olha o que acontece se eu coloco um soluto não volátil na água. Olha o que acontece. As bolinhas vermelhas são bolinhas de açúcar, né? Representam moléculas de açúcar, né? Esse soluto açúcar, ele diminui a disposição dessas moléculas para passarem para o estado gasoso, para o estado de vapor, aliás. E o resultado é que depois que o equilíbrio dinâmico é atingido, eu tenho um número muito menor de moléculas no estado vapor. E se eu tenho um menor número de moléculas no estado vapor, eu tenho uma pressão desenvolvida ali dentro no equilíbrio menor. Então, a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor do líquido, porque menos moléculas vão para o estado de vapor e vão desenvolver menor pressão ali dentro. Então, a adição de um soluto não volátil faz abaixar a pressão de vapor, faz abaixar essa disposição para ir para o estado de vapor das moléculas do solvente, tá? E aqui tem um outro exemplo, né? Mas aqui a gente tem, ó, o solvente puro, tá? As moléculas, tá? Com vontade de passar para o estado de vapor. Aqui eu tenho já o solvente misturado com soluto, que seria essa bolinha maior, né? Então, com o soluto, com a adição do soluto não volátil, perceba que menos moléculas se dispuseram a ir para o estado de vapor. Foi o que a gente acabou de falar, diminui a pressão de vapor, né? Só que essa é uma solução que está diluída. O que quer dizer diluída? Com pouco soluto em relação à quantidade de solvente. Agora eu tenho uma solução concentrada aqui à direita. O que é uma solução concentrada? Uma solução com mais soluto. E olha, menos moléculas ficaram animadas a passar para o estado de vapor. O que quer dizer isso? Quanto maior a concentração da solução, menor a pressão de vapor. Vamos anotar isso? Quanto maior a concentração da solução, menor a pressão máxima de vapor, certo? E essa diminuição dessa pressão de vapor, o quanto essa pressão abaixa, é o que nós chamamos de tonoscopia, beleza? Agora, o que é ebulioscopia? Ih, faltou um C aí. Ebulioscopia, coloquei agora. Beleza? É o estudo do aumento da temperatura de ebulição do solvente pela adição de soluto não volátil. Então, ebulioscopia tem a ver com ebulição. E ebulição tem a ver com a pressão de vapor que a gente acabou de ver. Tem a ver com a temperatura. Vamos ver esse experimento aqui para a gente entender o que está acontecendo. Aqui, ó, eu tenho água pura, correto? Sofreu aquecimento, né, considerando a pressão atmosférica ao nível do mar, de 1 atm. Sofreu aquecimento. E quando chegou em 100 graus Celsius, começou a ebulição. Beleza?
Agora vamos ver o que vai acontecer se eu colocar um soluto, tipo sal de cozinha na água. Se eu colocar o sal de cozinha na água, ou qualquer outro soluto, açúcar, por exemplo, vou pegar essa solução, agora é uma solução. Isso daqui é uma solução. Tem soluto. Vou aquecer. Vai chegar em 100 graus Celsius e não vai entrar em ebulição. Sabe por quê? Porque vai precisar esquentar mais para entrar em ebulição. Porque a adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição. A adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição do solvente. E olha que hora que ele veio ebulir, numa temperatura maior do que 100 graus Celsius, ok? Então, de novo, a adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição. O estudo desse aumento se chama ebulioscopia. Se você quiser fazer esse experimento, coloque a água para ferver numa panela, no fogão de casa. Na hora que ela estiver fervendo, você pega uma mão de sal e joga lá dentro da panela. Você vai reparar que a ebulição vai cessar por algum tempo, por alguns segundos ou por alguns minutos até. Por que isso? Porque quando você adiciona um soluto não volátil, você abaixa a pressão máxima de vapor. E aí, se a pressão máxima de vapor está mais baixa, para poder igualar com a pressão atmosférica, vai ter que aumentar mais a temperatura. Então, vai passar um tempo ali até que a ebulição volte a acontecer, porque a temperatura vai ter que subir mais para a pressão de vapor do líquido igualar com a pressão atmosférica e a ebulição voltar a acontecer. Ok? E aí esse gráfico aqui mostra muito bem isso. Tá? Temos aqui um gráfico. Olha, a curva vermelha é de um líquido puro. A curva tracejada de verde, sei lá que cor é essa, é a curva da solução, já o solvente, né, o líquido já com o soluto não volátil. Tá? E aí, o que acontece? Considerando uma pressão tal, considerando a mesma pressão externa, pressão atmosférica, pressão de oposição, no gráfico de pressão por temperatura, o que acontece? A curva fica diferente. Colocou o soluto, essa curva tracejada, ela deslocou para a direita. Deslocar para a direita significa, é o eixo X que vai avaliar esse deslocamento para a direita da curva. A curva deslocar para a direita significa aumento de temperatura. Então, esse processo vai acontecer, esse processo de aumento da pressão máxima de vapor para igualar com a pressão externa, vai acontecer, olha aqui, numa temperatura maior. T0 seria a temperatura para o líquido puro, a temperatura de ebulição, que é a temperatura onde a pressão de vapor iguala com a pressão externa. Mas, com a adição de soluto, a temperatura agora do solvente vai ter que ser maior, vai deslocar para a direita aqui, vai ter um valor maior essa temperatura, para que aconteça a ebulição e a pressão de vapor iguale com a pressão externa. Tá? Então, neste ponto aqui, nós temos a ebulição do líquido puro. Neste ponto aqui, nós temos a ebulição do solvente em solução. E qual é a diferença? É justamente a temperatura maior. Então, aumenta a temperatura de ebulição quando adiciona um soluto não volátil. Ok? E o que é crioscopia? É o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento, com a adição novamente do soluto não volátil. Vamos ver aqui a figura. Aqui eu tenho água pura. A temperatura de congelamento da água pura é 0 graus Celsius. A temperatura de fusão é a mesma coisa.
Congelamento porque a gente está analisando, né, a diminuição da temperatura, no sentido de abaixar a temperatura para ver o que acontece. Então, no segundo frasco, eu tenho água mais glicose, na concentração de 1 mol por litro. Né? Com a adição do soluto glicose, olha o que aconteceu com a temperatura de congelamento. Não é mais 0 graus Celsius, tem que abaixar mais a temperatura para congelar, 1,86 graus Celsius, menos 1,86 graus Celsius. Tem que ir abaixo de zero para poder congelar. A água pura congela em zero. Com glicose na concentração de 1 mol por litro, tem que baixar a temperatura a menos 1,86. E agora olha o terceiro frasco. Eu tenho água mais glicose, só que numa concentração maior. Numa concentração de 2 mols por litro. O que aconteceu com a temperatura de congelamento? Mais baixa ainda. Tem que ir para menos 3,72 graus Celsius para conseguir congelar a água nessa situação. Certo? É por isso, pessoal, que as pessoas jogam sal na neve em países muito frios, né, que tem neve, e a neve fica, por exemplo, na calçada, na frente de casa, nas estradas. Por que joga sal na neve? Porque quando você coloca o sal, isso é questão de Enem e vestibulares, tá? Quando coloca o sal é um soluto não volátil. Quando coloca o sal, acontece isso daqui que você viu nos frascos. Colocando o sal, abaixa a temperatura de congelamento. Olha, abaixamento da temperatura de congelamento quando adiciona o sal, que é um soluto não volátil. E aí, ao invés da água congelar a 0 graus Celsius, ela congela a uma temperatura menor. E essa temperatura menor pode ser que seja mais baixa do que a temperatura ambiente. Imagina que a temperatura ambiente esteja a menos 1 grau Celsius. Temperatura ambiente. Que ambiente feio? A temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Esteja a menos 1 grau Celsius. A menos 1 grau Celsius, a água pura já está congelada. Só que se você coloca glicose nessa concentração aqui, o que vai acontecer? A temperatura de congelamento é menos 1,86, é mais baixa do que menos 1. Então aí a água passa a ser líquida. Tá? Porque a temperatura não está tão baixa quanto menos 1,86. Menos 1 é maior do que menos 1,86. Isso significa que a temperatura ambiente está maior do que a de congelamento e a água não vai ficar congelada. Tá? E tem um outro exemplo importante, vestibular e Enem adoram isso. Você deve imaginar o seguinte, não sei se você sabe, mas no motor do carro precisa ter um reservatório de água para refrigerar, para absorver o calor do motor e colocar esse calor para fora, pelo radiador. Né? E então quer dizer que no motor dos carros tem água? Tem. Agora imagina o seguinte, num país frio desse, que dá lá menos 4 graus Celsius, por exemplo, a água vai congelar se ela estiver pura. E se ela congelar dentro do motor do carro, o que vai acontecer? Quando ela congela, ela aumenta o volume, você sabe disso. E vai estourar a tubulação, vai estourar, né, todas as mangueiras e tudo que tem ali dentro, onde a água está guardada. Né? E para evitar isso, a gente precisa sempre colocar um aditivo na água, né? Na água do radiador do carro. Esse aditivo nada mais é do que uma solução bem concentrada, muito concentrada, de uma substância que não agride o motor. E agora a água do radiador do carro não é mais uma água pura. Ela é uma solução bem concentrada, com concentração elevada. Isso vai fazer com que abaixe a temperatura de congelamento. Então, para congelar essa água do motor, vai ser muito difícil. Vai ter que ter uma temperatura muito, 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 muito baixa.
e provavelmente não vai chegar, a temperatura ambiente não vai chegar tão baixo quanto a nova temperatura de congelamento da água depois que colocou o aditivo, beleza? Então a adição de aditivos serve para duas coisas. Primeiro é isso aí, para que a água não congele, porque com o aditivo vai abaixar a temperatura de congelamento da água. E o segundo é para que a água não ferva, né? Aí entra na ebulioscopia que a gente já viu. No caso de um país mais quente aí como o nosso, que de repente a temperatura do motor se eleva muito e não consegue refrigerar tão bem, precisa do aditivo, porque a adição de soluto não volátil pode voltar aí na ebulioscopia. Aumenta a temperatura, olha aí, aumenta a temperatura de ebulição da água. Então, aí o motor consegue de repente estar bastante quente, não o suficiente para estragar, mas não ebulir essa água, senão se a água começar a ferver dentro do motor do carro também gera um problema ao motor. Então a água não pode ferver e aí a gente coloca o aditivo também para aumentar a temperatura de ebulição da água. Beleza? Aqui tem um gráfico que mostra isso, olha, bem legalzinho. Aquele diagrama de fases, né? A curva vermelha que você está vendo aqui, né? Ó, vou rabiscar ela aqui, depois eu vou apagar. A curva vermelha, o que está acontecendo com a curva vermelha? Ela é a curva da água pura. E a curva verde pontilhada, ela é a curva da solução, ou seja, a água mais um soluto não volátil, né? E vamos ver o que aconteceu. Olha, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, né, na pressão atmosférica de 1 atm, que a gente está considerando. O que acontece com a temperatura de ebulição quando a gente coloca um soluto não volátil? A temperatura de ebulição aumenta. Olha aí, aumentou. Foi para esse ponto bem aí, na curva verde. Esse é o chamado efeito ebulioscópico. E o que acontece, né, o chamado efeito ebulioscópico. E o que acontece com a temperatura de congelamento, que é o efeito crioscópico? Olha, da água pura é 0 graus Celsius, tá vendo aí? Agora, se a gente adiciona o soluto não volátil, a gente passa a ter uma solução. Olha o que acontece com a temperatura de congelamento, ela diminui até esse ponto aí, tá? Diminui a temperatura de congelamento. Então nós temos aqui uma nova curva do diagrama de fases para a solução, né? Porque diminui a temperatura de congelamento, que é o efeito crioscópico, e aumenta a temperatura de ebulição, que é o efeito ebulioscópico, tá? Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, resumindo, eu quero colocar um resuminho rápido aqui, né? A adição de soluto não volátil acarreta uma diminuição da pressão máxima de vapor, né? Pode voltar os slides aí para você. Acarreta um aumento da temperatura de ebulição e acarreta uma diminuição da temperatura de congelamento do solvente, tá? Não é a solução que vai ebulir ou congelar, não. É o solvente. Muito cuidado que tem exercício que faz essa pegadinha aí. O sal de cozinha ou o açúcar que você colocou não vai ebulir. Quem vai ebulir é o solvente e a água, tá bom? Resumo feito, vamos falar de osmose. Você lembra o que é osmose? Osmose é a passagem de quê? Tá aqui a osmose, ó. Olha nesse primeiro tubo em U aqui. A osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim de diluir o meio mais concentrado e igualar
as concentrações, né? Acontece nas células, por exemplo, né? E aí aqui a gente está vendo isso acontecendo. Uma solução hipotônica, que é com uma concentração baixa, e uma solução hipertônica, que é com uma concentração elevada. Olha o soluto aqui, as bolinhas vermelhas. Aqui tem uma membrana semipermeável, tá vendo aí? Então aqui a água pura, que é a solução hipotônica. Qual é a tendência natural via osmose? É a passagem da água através da membrana semipermeável do meio menos concentrado, que é o hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o hipertônico, né? Ok. Agora, depois que passou, olha o resultado aqui à direita. O resultado é que o volume de água pura diminuiu do lado esquerdo aqui da membrana semipermeável e o volume aumentou aqui do lado direito, né? Porque ganhou aí mais água, né? Diluiu um pouco a solução que estava hipertônica, certo? Beleza. Então, agora, o que é osmometria? É o estudo da pressão osmótica das soluções. O que é pressão osmótica? Vamos ver no próximo slide. Pensando naquele mesmo tubo, né, vamos pensar o seguinte. O sentido da osmose, ó, esse colchete significa concentração. Colchete na química, pessoal, significa concentração, tá? Então, está aqui a membrana semipermeável. Por que semipermeável? Porque só deixa passar o solvente, não deixa passar o soluto, tá? A tendência da osmose é essa, é o solvente passar para cá, passar do meio menos concentrado, menor concentração, para o de maior concentração, né? Agora, o que é pressão osmótica? É a pressão que deve ser exercida, né? Imagina, aqui tem um êmbolo. Ops. Tem um êmbolo. Meu Deus, que êmbolo. Êmbolo. Imagina que tem um êmbolo móvel aqui, tá? O que é pressão osmótica? É a pressão que se deve fazer contra a subida desse êmbolo. Porque se acontecer a osmose, o que vai acontecer? Vai passar líquido do lado esquerdo para o lado direito aqui e a tendência é subir o êmbolo. A gente viu no slide anterior. Olha aqui. Subiu. Olha a diferença de nível, né? Estava bem aqui mais ou menos. E aí deu essa diferença aqui, subiu essa quantidade, porque desceu essa quantidade do lado de cá, a mesma quantidade. Então, a pressão osmótica é a pressão de oposição à subida desse êmbolo. Resumindo, é a pressão de oposição à osmose. É a pressão que você tem que fazer para não deixar a osmose acontecer. Isso é pressão osmótica. E é de se esperar que quanto maior for a diferença de concentração, ó, quanto maior a diferença de concentração, maior a pressão osmótica. Quanto maior a diferença de concentração, maior a pressão osmótica. Porque maior a tendência do solvente a atravessar e empurrar o êmbolo para cima. Maior a pressão de oposição que a gente vai ter que ter para segurar esse êmbolo. Tá bom? Com isso, então, a gente já sabe que é pressão osmótica, né? Com isso, a gente consegue discutir sobre um processo de purificação da água muito famoso, que é a osmose reversa. Como que é a osmose reversa? É justamente se eu pudesse, olha aqui, voltando nesse slide, se eu pudesse empurrar esse êmbolo para baixo.
Se eu empurrar esse êmbolo para baixo, o que vai acontecer? A água vai voltar e o soluto vai ficar. Isso daí é o princípio da osmose reversa. Olha aqui, ó, vamos pensar aqui. Ó. Aqui tem água contaminada, água com impurezas, com solutos. Né? E aqui tem uma membrana semipermeável. Como é que eu faço a purificação dessa água? Eu faço acontecer o inverso da osmose. Porque pela osmose, a água pura ia passar, né, para o meio mais concentrado, que é a água suja. Mas a gente vai fazer o oposto. Qual que é o oposto? Eu vou aplicar uma pressão aqui. Imagina que tem um êmbolo móvel bem aqui. E que eu vou aplicar uma pressão aqui, ó, que vai forçar, pela pressão, vai forçar a passagem do solvente pela membrana semipermeável. E qual é o solvente? É água pura. Então, a água pura, que é o solvente, vai passar pela membrana semipermeável e o soluto, que são as impurezas, não vai passar. Vai ficar retido. E aí, do lado de cá, eu vou ter somente o solvente, que é a água pura. Então, é uma osmose ao contrário, forçada, obviamente. Né? Algumas considerações finais muito importantes. Hein? Se o soluto é um não eletrólito, que é aquele que não ioniza, que é o caso do açúcar, soluções com solutos diferentes, por exemplo, glicose, sacarose, são não eletrólitos. Solutos diferentes, glicose e sacarose, por exemplo. Mas com a mesma quantidade em mols dissolvido, com a mesma concentração, apresentam mesmos efeitos coligativos. Então, não importa se é isso para solutos não eletrólitos, que são aqueles que não ionizam, ou não dissociam. Né? Não importa se o soluto é glicose ou se o soluto é sacarose. Se estiver na mesma concentração, o efeito coligativo é o mesmo. Se o soluto é um eletrólito, como sal de cozinha, tá? Como ácidos, esse soluto ele vai ionizar. Por exemplo, o NaCl vai virar Na+, e Cl-. Então vamos pensar assim, se for o NaCl, eu tenho, quando ele vai dissolver na água, eu tenho a formação dos íons Na+, e Cl-. Então, 1 mol de NaCl me dá 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Agora, se eu tiver MgCl2, quando for colocado na água, vai dissociar em Mg2+, mais 2Cl-. Tá? Olha aí. Então, nesse primeiro caso aqui do NaCl, eu tenho a formação, para cada 1 mol de NaCl, eu tenho a formação de 2 mols de partículas. E nesse caso de baixo do MgCl2, para cada 1 mol de soluto, MgCl2, eu tenho a formação de 3 mols de partículas. O efeito coligativo do MgCl2 é maior, porque o efeito coligativo tem a ver com o número de partículas que estão no meio. Tá? Se eu tenho mais partículas, tem um maior efeito coligativo. Se ele vai abaixar a temperatura de congelamento, ele vai abaixar mais do que o NaCl. Isso para uma mesma concentração, né, de NaCl e de MgCl2. Tá? Então é isso que ele está falando. Ó. Soluções com solutos diferentes, mas apresentando a mesma quantidade em mols para determinada quantidade de solvente, podem não apresentar os mesmos efeitos coligativos, porque se eles liberarem o maior número de partículas, por exemplo, o efeito coligativo é maior. Ok? Exemplo, 1 mol de glicose, quando dissolvido na água, vai dar 1 mol de partículas, porque não ioniza, não dissocia. Tá? Mas 1 mol de NaCl vai dar 2 mols de partículas. Ó. 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Então, neste caso aqui,
não faz diferença qual é o soluto, porque ele não é eletrólito. Agora, nos dois casos de baixo faz diferença. O efeito coligativo pode ser diferente, porque eles são eletrólitos. Se eles são eletrólitos, eles podem gerar um número de partículas diferentes. No caso, o NaCl gera 2 mols de partículas. No caso, o CaCl2, olha aqui, ó, gera 3 mols de partículas, que é 1 mol de Ca2, ficou aqui embaixo. E 2 mols de Cl-, 3 mols de partículas, vai ter um maior efeito coligativo. Ok? E vamos para os exercícios. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento, olha a pergunta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada o tempo de cozimento será menor. Por que o tempo de cozimento será menor? Porque a temperatura de ebulição será maior. Por que a temperatura de ebulição será maior? Porque eu vou ter que aquecer mais para vencer a pressão de oposição, que é pressão atmosférica mais a pressão exercida pela força-peso do pino. Então a pressão de oposição é muito grande, é maior do que a pressão atmosférica se a panela estivesse aberta. Isso vai fazer com que eu tenha que aumentar a temperatura para aumentar a pressão de vapor do líquido para ele ebulir. 2. Em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etilenoglicol, que é um aditivo, na água dos radiadores de automóveis, e é um soluto não volátil. O uso de uma solução em vez de água, como líquido de refrigeração, deve-se ao fato de a solução apresentar menor ponto de congelamento, e aí vai ser mais difícil de congelar o líquido dentro do motor. Uma das formas de conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar ou pó de café sobre elas. A propriedade coligativa que melhor explica a retirada de líquido pelo procedimento descrito, favorecendo a cicatrização, é estudada pela osmometria. Por osmose, o líquido vai sair da ferida e vai tentar diluir o meio mais concentrado, que é o açúcar ou o pó de café que você colocou em cima da ferida. E vai secar essa ferida. Num congelador há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente com a mesma temperatura, vai congelar-se primeiro a forma que contém 500 ml de água pura. Vai congelar primeiro, porque a temperatura vai baixando, a água pura congela primeiro. Por quê? As soluções têm menor temperatura de congelamento, então vai congelar só quando estiver abaixo de 0. E a água pura já congela a 0 graus. Determinou-se o ponto de fusão de uma substância X, encontrando-se um valor menor que o tabelado. O ponto de fusão de uma substância estava menor. Ponto de fusão é a mesma coisa que ponto de congelamento. Se o ponto de congelamento ou fusão estava menor, isso pode significar que a substância contém impurezas. Porque as impurezas são solutos, muitas vezes não voláteis, que fazem abaixar o ponto de congelamento. Certo? Então, é hora de dar tchau. Obrigado pela participação. Nos vemos na próxima aula. Beijo e fui!